Olá pessoal, shalom a todos, shalom ao povo que faz techuvá, o povo que cumpre mandamento, né? O povo que saiu do sistema religioso para cumprir mandamento e não para cair na libertinagem, porque libertinagem já tem demais lá no sistema religioso, não é isso? Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e você também assiste esses vídeos pelo @bergoswhatsapp no Instagram e Facebook, está escrito aqui embaixo, ok? Estamos estudando o livro de Atos dos Talmidins e vamos para o capítulo 26. Então, Paulo está presente ao rei Agripa, né? E ele, Festo diz que não tem nenhuma acusação sobre ele, então que Paulo se pronuncie para ver o que é que ele pode escrever perante o imperador. Depois Agripa disse a Shaul: é-te permitido fazer a tua defesa? Então Shaul, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz, ó melhor Agripa, e aí vem, né, todo aquele aparato, porque você está falando com o rei, então você tem que, né, tratar o rei como se fosse a autoridade máxima. Sinto-me feliz, ó Amélia Agripa, em poder defender-me hoje perante ti e todas as coisas que eu sou acusado pelos Yehudim. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os Yehudins, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A mim, na minha vida, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem na todos os Yehudins. Todo mundo me conhece, eu era um homem público. Me conhece desde o princípio e, se quiser, pode dar testemunho de que, conforme as mais severas seitas da nossa religião, aí botaram seita aqui, né? Botaram seita, ou seja, as mais severos costumes, né? Costumes da nossa religião, não era religião, só existia aquilo, né? Eles se consideravam os caras por conta da Torá, né? Ou seja, o que é que Paulo está dizendo, né? Eu fui criado, né? Assim, é, 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 cumprindo a Torá, né? Na mais rigorosa forma. Vivi fariseu, ou seja, eu sou um parushi, né? Eu sou um parushi, eu estudo a Torá. Yeshua também estudava a Torá, ele era parushi. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita pelo poderoso a nossos pais, né? Aí ele vai destrinchar, né, a promessa do Eterno, o qual as nossas 12 tribos, servindo o Eterno fervorosamente noite e dia, esperança alcança, e por causa desta esperança, ó Amélia, que sou acusado pelos Yehudins, porque se julga entre vocês incrível que o Eterno ressuscite os mortos? Ninguém ia dizer que não, né? E daí e aí esse não ia dizer que não de jeito nenhum, porque o Eterno ele é todo poderoso para fazer todas as coisas. Porque é que se julga entre vocês incrível que o Eterno ressuscite os mortos? Eu, na verdade, na Emet, né, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Yeshua, o Nazri, né? Ou seja, Nazri, não, o Cristo, né? Jesus, o Cristo, isso não existiu. Na época não existiam esses nomes, né? Era Yeshua ou Nazri. A Igreja Católica foi quem botou um ídolo romano, né? Se apossou da biografia do nosso Salvador e colocou um ídolo romano no lugar, que chama-se Jesus Christus. O que, com efeito, fiz em Jerusalém, pois havendo recebido... Peraí, pronto. Abriu aqui a tela. Recebido a autoridade dos principais dos Kohanim, não somente encerrei muitos dos Kohanim na prisão, como também muitos dos Kadoshim, muitos dos Kadoshim justos, né? Dos santos, Kadosh, santo. Né? Dei o meu voto contra eles quando os matavam. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E, enfurecido cada vez mais contra eles, persegui-os até nas cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, muito de poder, comissão dos principais Kohanim no meio-dia, ó Melevi, no caminho uma luz dos céus que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim, dos quais iam comigo, ou seja, a luz brilhava mais do que o sol. Caindo eu por terra, ouvi uma voz que me dizia:
Shaul, Shaul, ou Saulo, Saulo, né, porque me persegues, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, né, da murro em ponta de faca. Disse eu, quem és, Adão? Respondeu Adão, eu sou Yeshua, a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te em pé, para isto te apareci, para que te fazer, né, testemunha, ou seja, fazer você discípulo, tantos nas coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos estrangeiros, os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que convertam das trevas à luz e do poder do adversário ao eterno, para que recebam remissão das transgressões e herança entre aqueles que são santificados por meio da emuná em mim. Ou seja, ele quase cita o texto de Isaías, né? Pelo que, ó Mele Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei o cara está dizendo que ele está vivendo, que ele viveu. Ninguém pode dizer que ele não viveu aquilo, né? A única coisa que pode dizer é que ele é louco, né? Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a terra de Judá, e aos estrangeiros que se arrependessem e se convertessem ao Eterno, praticando obras dignas de arrependimento. Como é que é obras dignas de arrependimento? Né? É cumprindo a Torá. A Torá ensina você a se arrepender das coisas, né? Ou seja, fazer techuvá. E por causa disso, os Yehudim me prenderam no templo e procuravam matar-me, tendo alcançado o socorro da parte do Eterno, ainda até aqui, né, o dia de hoje, e permaneço vivo, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, caso ele. Então, não dizendo nada senão o que os Navim e Moshe disseram que devia acontecer. Moshe. Ele citou Moshe. Né? Então quer dizer que Moshe, né, é aquele homem que a canetaiada diz assim, Moshe viu o Eterno face a face, conversou com o Eterno face a face, mas nenhum quer praticar aquilo que Moshe praticava, nenhum desses, né? Ou seja, o cara falou com o Eterno face a face, mas as palavras dele caiu por terra. Por quê? Porque chegou uma denominação, uma religião, desmanchou tudo e eles acreditam nessa religião agora, que manipulou tudo, né? Todo o Novo Testamento, assim como eles chamam. Isto é, como o ungido devia aparecer, Moshe, né? E os Navim profetizaram sobre o ungido. E como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos estrangeiros, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Shaul? As muitas palavras, né, te fazem delirar. Mas Shaul disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de Emet e de perfeito juízo. Veja que foi Festo quem, né, questionou ele, porque o Meller, diante de quem falo com liberdade, sabe, agora ele está citando a Agripa, né, coisas, sabe destas coisas, não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu, ó, nos navios, ó Meller Agripa? Sei que crês, disse Agripa a Shaul, por pouco me persuades a fazer-me imitador do ungido, né? Imitador, ou seja, seguidor do ungido, veja só, do ungido, né, de Yeshua. Respondeu Shaul, porventura, ou provera o Eterno que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos estas correntes. E veja que ele estava acorrentado, né? E sem ter acusação nenhuma, sem ter prova nenhuma, e o cara estava acorrentado. Por quê? Porque ele estava em Jerusalém. Levantando-se o Meller e o governador e Berenice e os que com eles estavam sentados e retirando-se falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Veja como é que eles sabem disso, porque Lucas foi quem escreveu. Lucas estava ali, ó, escutando tudo, ok? Aqui termina o 26. Espero você lá no 27. Shalom a todos e até o próximo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom.